A escola clássica foi das primeiras correntes de pensamento económico, tendo como ideia central a concorrência e estudo dos mercados. Caracterizada por autores que, entre os finais do século XVIII e na segunda metade do século XIX, desenvolveram, na esteira de Adam Smith, uma teoria de funcionamento a curto prazo e das tendências de longo prazo das economias capitalistas de mercado. Antes de começarmos a falar da escola clássica e de todos os autores que a constituíram, é importante referir um dos nomes mais importantes da economia, Adam Smith. Quem foi então Adam Smith? Nasceu em 1723, na Escócia. Economista e filósofo, foi o autor do tão conhecido livro Riqueza das Nações. Smith desenvolveu teorias como a teoria do valor de troca, a teoria da mão invisível, que defendia que todos os agentes, em busca de lucrar o máximo, acabariam por promover o bem-estar de toda a comunidade da economia, sem necessidade de atuação do Estado. No entanto, para que o conceito de mão invisível funcione, pressupõe-se a existência de um mercado de concorrência perfeita, pois com a existência de falhas de mercado seria necessária a intervenção do Estado. Desenvolveu ainda outra teoria, conhecida por divisão de trabalho, em que os trabalhadores iriam aplicar os seus esforços em tarefas que eram realmente produtivos, ou seja, diminuição dos custos de produção, aumento dos lucros. Smith acreditava que o valor de um bem advinha da quantidade de trabalho nele introduzida. David Ricardo, um dos fundadores da economia clássica inglesa, nasceu em Londres em 1772. Formulou a teoria das vantagens comparativas. Este princípio sugere que cada país se deva especializar na produção de bens em que é efetivamente eficiente. Por outro lado, esse mesmo país irá importar bens cujo custo de produção é relativamente maior se esse mesmo país produzir para si. Logo, os países irão exportar e especializar-se na produção de bens cujo custo é comparativamente menor em relação àqueles existentes. Porém, a teoria das vantagens comparativas só surgiu após a teoria do valor-trabalho, na qual Ricardo defendia que o trabalho era o elemento gerador de riqueza. Ricardo acreditava que o valor de um bem era caracterizado pela quantidade de trabalho aplicado nesse mesmo bem. Smith e Ricardo têm em comum o facto de serem positivistas, porque partiam de leis naturais. São considerados os principais teóricos do liberalismo económico e estudaram a teoria do valor-trabalho. No entanto, uma contradição existente entre ambos é que Smith acreditava que o valor de um bem, como explícito em cima, aplicava-se só em tempos mais primitivos e Ricardo defendia que também se podia aplicar na época atual. Thomas Malthus foi um demógrafo e economista inglês, nascido em 1966 na Inglaterra e considerado por muitos o pai da demografia. Foi também o autor do Ensaio de Malthus, ensaio esse que está dividido em dois livros. A teoria malthusiana baseia-se no princípio da escassez. A população humana tende a crescer mais rapidamente que a produção de alimentos, progressão geométrica versus progressão aritmética, o que torna o conceito de escassez de extrema importância para a economia. Malthus tornou-se famoso sobretudo pelas suas perspectivas pessimistas, mas muito influentes. Segundo este, a chave para o desenvolvimento económico residia no controle da natalidade sem qualquer intervenção do Estado. Malthus e Smith tinham em comum o facto de não acreditarem na intervenção do Estado na economia, ou seja, eram liberais. Porém, Thomas Malthus trouxe uma nova perspectiva à escola clássica, que levou ao fim do positivismo exagerado conhecido em Smith. Este chamou a atenção para a importância da procura efetiva na determinação do nível de emprego e de rendimento. Jean-Baptiste Say, economista francês, nascido em 1767, acreditava que o valor de um bem está relacionado com a utilidade que dá ao seu utilizador, e não ao trabalho gasto para a produzir. As máquinas criam desemprego, visto que o homem é substituído, mas permitem descidas de preços, o que provoca o aumento da produção e uma crescente necessidade de empregar mais trabalhadores. Say formulou uma teoria que a produção se realiza através da combinação de três fatores: trabalho, capital e terra. Esta conjugação leva à criação de um serviço produtivo que obtém em troca um rendimento, que é o preço dos serviços. Apesar de não ter criado, Say trabalhou num conceito dominado da lei de Say, baseada na formulação de que toda a oferta cria a sua própria procura. Em contraste, Adam Smith acreditava que o valor de um bem estava no trabalho empregue para produzir esse mesmo bem. Smith defendia que não havia distinção entre trabalho produtivo e não produtivo, e Say acreditava que todos aqueles que fornecem uma verdadeira utilidade em troca de seus salários são produtivos. Ambos concordavam que o mercado é essencial, acreditando que o mercado é determinado através de um jogo entre oferta e procura.